Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Nós continuamos ministrando sobre a oração. Ensina-me a orar. Deus, ensina-me a orar. E nós queremos nos aprofundar nesse texto mais uma vez. Se você quiser abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versos. Uma história, eu quero ler uma história com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante. Texto conhecido da palavra de Deus, mas muito importante. Amém? Glória a Deus. As crianças então de 3 a 11 anos, se quiserem, ministério infantil está ainda seguindo ali. Nossos adolescentes, nós fizemos o primeiro culto de adolescentes, o primeiro momento de adolescentes na quarta-feira passada, e nós tivemos para mais de 35 adolescentes, uma bênção de Deus, uma bênção. Que você possa trazer teus filhos adolescentes para a casa do Senhor, para que eles venham aprender a palavra de Deus. Acima dos 17 anos, 18, nós temos o encontro do Howard aqui, todo sábado às 20 horas aqui na igreja. Então, jovens da igreja, andem em comunhão. Sabe que em manada nós somos mais fortes. Então, vamos estar cuidando uns dos outros. E é importante que você ande com alguém que tenha sabedoria, conteúdo para auxiliar você, para que você possa estar trocando uma ideia, para que você possa ter um crescimento espiritual também. É muito importante. Vamos então para o texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, versos 1 em diante. Vamos ver o que diz esse texto. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Gerom, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, e uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas, para Ana, ele dava uma porção dupla, porque amava ela, mesmo que o Senhor tivesse deixado ela estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival,
provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. O seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi isso ao Senhor. Amém. Eu não sei se você já conhecia essa história. A história do nascimento de Samuel. A história de um menino pedido em oração. A história de um milagre. Nós estamos falando aqui sobre oração. O poder que tem a oração. O poder que tem quando alguém entende que pode clamar a Deus e esse Deus o responde. É muito forte tudo isso, e eu quis ilustrar dentro de um texto até relativamente grande, perto do que nós costumamos ler aqui nas quartas-feiras. Mas esse texto é realmente para mostrar para você o caminho de um milagre, como as coisas realmente acontecem. E eu destaquei uns pontos aqui, que talvez sejam pontos que você esteja vivendo. Quando a gente começa o texto, nós já vemos Ana sofrendo as consequências do que leva ela a orar depois. Ela já está vivendo as dores. Ela já está vivendo consequência, porque o texto vai me dizer que Ana tinha, que Eucana, que seria o marido dela, tinha casado com Ana, e também com Penina. Eu não quero trazer para julgamento aqui, segundo a nossa cultura, o que aconteceu. Porque é fato de que essa bigamia, dentro da nossa cultura, já é tido como algo ruim. No entanto, Eucana estava com outra mulher, como uma segunda esposa, porque Ana não tinha filhos. A importância de se deixar semente, de se deixar legado, de se deixar uma família que leve o seu nome adiante, fazia com que esses povos tinham essa liberação para que eles pudessem gerar filhos. O fato de que ela não podendo ter filhos, ela já teve que engolir de que agora o marido tinha uma outra mulher, de que ela estava vivendo como uma mulher insuficiente. Quero trazer aqui a questão de que não poder gerar filhos era uma maldição, segundo o conceito deles.
Era como se realmente Deus a houvesse amaldiçoado. Era como se Deus houvesse esquecido dela. Uma mulher que não gerava filhos era tida como maldita, como uma mulher que não alcançou a graça de Deus. E eu não estou dizendo de que hoje é assim. O que eu estou dizendo é que para esta cultura tinha este peso sobre a mulher. No texto que eu li diz que quando Eucana fazia os sacrifícios dele, eles vinham à casa do Senhor e eles faziam a oferenda deles ali. Uma parte daquela oferta, daquela oferenda que eram queimados ali, que eram de carne, ele trazia as porções para distribuir para sua família. E quando chegava para Penina e os seus filhos, ele dava a porção que lhes cabia. Quando chegava para Ana, ela merecia uma só porção. Mas ele, porque a amava, lhe dava uma porção excelente, lhe dava algo mais. Só que quando nós estamos maus, quando você se sente insuficiente, quando você está vivendo um momento que a tua autoestima está lá embaixo, tudo que tentam fazer para você, para mostrar que você é estimado, que você é uma pessoa amada, de que não importa se você não está conseguindo chegar à altura do que outro está chegando, ou que você não tem o que outro tem, que as pessoas te amam por quem você é, que era o que Eucana sentia em relação a Ana. E quando ele tentava demonstrar isso com presentes que ele trazia para ela, ela se sentia pior ainda, como se ele estivesse tentando compensar. É quando nós não conseguimos administrar as nossas emoções e alguém tenta nos fazer algo do bem, e nós pensamos, está fazendo isso só porque eu sou menos, está tentando compensar alguma coisa, e isso ajuda a coitadinha. É um grande problema que também está instalado em nós, quando durante muito tempo sofremos. E Ana estava vivendo exatamente isso, além do fato de ter que engolir, de que o marido agora tinha outra mulher, que ele dava filhos e ela não conseguia. Essa compensação que ela ganhava, ajudava cada vez ela a ficar pior. Se você entender o texto, perceba que quando essa outra mulher percebeu isso, ela lhe provocava. Às vezes, nós estamos rodeados de pessoas boas, mas às vezes tem umas trevas que ficam ao nosso redor, que aproveitam até das coisas boas que nos fazem, para tentar nos provocar. E Penina fazia isso com Ana, e isso roubava ela da comunhão, porque a Bíblia diz que ela chorava muito e não comia. Aquilo que lhe era servido, por amor, ela não. A intenção de Satanás sempre é fazer com que você não coma, não se alimente, porque o alimento, ele traz uma ideia para nós de força. Uma pessoa que não come se torna o quê? Fraca, não é? Quando você não vem à casa de Deus, você deixa de se alimentar espiritualmente, isso te torna fraco. Quando a gente começa a vir à igreja, sempre começam a ter as provocações, de maneira que você fique mal e não coma. A estratégia aqui era fazer com que Ana cada vez mais se afastasse da comunhão. Era um momento que todos sentavam à mesa, que ele distribuía do alimento, era um momento de festa. Mas a provocação conseguiu atingir seu alvo. Ela chorava e não comia. Às vezes o que acontece, as batalhas que acontecem, estão surtindo efeito. Satanás está vencendo. Por quê? Porque ele faz com que você chore, ele faz com que você não coma, ele faz com que você não participe, ele faz com que você se afaste, ele faz com que você cada vez mais se feche dentro da tua, inferioridade. Se é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Então nós não conseguimos ter comunhão, nós não temos mais força. E quanto menos força nós temos, menos ímpeto de vencer automaticamente nós teremos. Era toda uma estratégia aqui. Ela não estava conseguindo dar a volta por cima. Havia muitos personagens aqui, e eu aprendo também de que às vezes não importa a quantidade de pessoas que estão ao teu redor, quando a coisa é você e Deus. Veja que tinha Eucana, que era o marido, tinha a tal Penina, óbvio que essa não somava muito, tinha
o sacerdote Eli. Tinha Ofni e Finéias, que eram sacerdotes ali junto também. Então vê que tinha uma galera ali que já estava dentro dessa mesma história. Mas alguém conseguiu fazer alguma coisa por Ana? Não. Alguém conseguiu dar uma palavra de conforto para ela? Não. Alguém conseguiu orar por ela? Não. Alguém conseguiu trazer um incentivo a dizer assim: vamos orar, Ana, vamos fazer uma campanha nós dois, vamos fazer uma oração nós dois, eu estou contigo? Não. Eu aprendo de que existem circunstâncias da vida em que você vai estar rodeado de pessoas e se sentindo sozinho. Grande parte talvez dos solitários deste mundo sejam pessoas que vivem em família. Grande parte dos solitários deste mundo estão no meio das multidões, mas se sentem sós. E está tudo bem, porque em alguns momentos o próprio Deus está permitindo isso. E eu só estou dizendo isso para você, porque no momento que a gente escuta uma palavra como essa, a gente diz assim: meu Deus, é verdade, estou me sentindo só, ninguém me entende. E por mais que isso seja verdade em alguns aspectos, outros, as pessoas estão com seu entendimento cegado, porque não é elas e você, é você e Deus nesse momento. Você e Deus. Você pode clamar por ajuda, você pode pedir, você pode expor, você vai contar a tua história, a pessoa não vai entender. Ela vai entender por cima, não vai entender o âmago do que você sente. Porque existem coisas que é só você e Deus. E quando Deus quer revelar algo, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, e é muito específico, cara, não adianta estar rodeado de gente. Porque até que você entenda, até que você ore as palavras corretas, até que você solte exatamente o que você está segurando e o Senhor quer que você solte, ou até que você pegue o que Ele quer que você pegue, ninguém vai entender, ninguém vai conseguir te ajudar. Que era o que acontecia aqui. O negócio era ela e Deus. E o que me preocupa, e eu exponho aqui para você, que o versículo 6, quando você lê em casa, né, você que tem o costume de fazer isso, pegar o texto, ler em casa de novo, meditar mais um pouco na palavra de Deus, é muito bonito o que você faz na sua casa. O versículo 6 mostra que Deus havia deixado ela assim, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, porquanto o Senhor tinha feito isso. Você consegue pensar em alguém que Deus não está permitindo ter algo que é bom? Como é que Deus não responde a minha oração? Como é que Deus pode fazer isso comigo? Como é que... Gente, é rapidinho para a gente fazer uma comparação. Como é que Deus responde essa dali? Como é que Deus atende fulano? E ciclano então, que só misericórdia, uma mulherzinha ruim, e está lá todo ano tendo filho, e está louco com o carro novo, e agora ganhou aumento. Eu trabalho bem mais, eu faço bem mais horas, e agora na hora da promoção, pega esse caco aqui e bota o que eu quero para ser meu. Como entender quando aparentemente para quem nós estamos pedindo é o que está trancando a nossa bênção? Era o que acontecia aqui. Deus não estava permitindo que ela tivesse filhos. Isso nos leva à pergunta: foi Deus que deixou ela dessa forma mesmo? Mas deixou ela assim para quê? Para curá-la depois? E se ela não tivesse orado, ela continuaria dessa forma? São questionamentos que vêm sobre a nossa cabeça. O que Deus queria como propósito nisso tudo? E se você fez essa pergunta, você entendeu talvez o caminho para se chegar a essa resposta. O intuito de Deus não é amaldiçoar o homem. O intuito de Deus não é te causar dores. Mas a permissão de Deus dentro do seu propósito é que dentro de vários planos, porque para chegar a um propósito há vários planos de Deus. E nesses planos, muitas vezes, a dor está. Talvez porque a dor seja a grande mestra dos homens. Talvez dentro dos planos para se alcançar o propósito, exista o silêncio de Deus quando nós mais queríamos uma resposta. Será que quando Ana ora depois, Deus, quer saber, ela está orando, vou mudar a história dela? Não, Deus já tinha a história dela pronta. Mas por que então, pastor, dessa forma?
Porque Ana não tinha ainda a concepção que precisava ter. Ela precisava dessa dor, ela precisava deste não, ela precisava desta madre fechada, para que ela pudesse entender em algum momento que a sua oração poderia mudar o seu próprio destino. Deus tem uma história linda para você, mas pastor, por que eu não estou vivendo essa história? Porque ainda não entendeu a oração que precisa fazer, porque ainda não entendemos a posição que precisamos tomar, porque ainda não conseguimos compreender quem nós somos nele. Então existe uma história perfeita de Deus para a minha vida, mas por que eu não estou vivendo essa história? Porque ainda estou vivendo a história que eu decidi escrever. Enquanto Ana continua se lamentando, enquanto Ana continua chorando, enquanto Ana continua não comendo, enquanto Ana continua simplesmente lamentando por aquilo que ela não tem, nada muda na sua história. É uma continuidade de lamentos, de choro e de problemas. Quando ela vai decidir posicionar-se, quando ela decide orar, quando ela decide uma mudança na sua vida, então ela alcança o seu milagre. Perceba que muitos de nós temos problemas sérios. Eu não preciso nem sentar com você para saber, cada um de nós aqui os tem. Cada um de nós os tem. Mas as respostas de Deus, elas não vão vir pelo quanto você pode lamentar, o quanto você pode chorar, o quanto você pode ficar sem comer. Porque enquanto Ana fazia isso, nada acontecia. Deus não é movido pelo nosso choro. Deus não é movido por quanto eu posso gritar, o quanto eu posso esbravejar, o quanto eu posso reclamar da vida. E perceba, na vida, você vai encontrar pessoas que tudo que ela sabe fazer é reclamar da vida. E ela reclama até mesmo quando as coisas estão boas. Porque tudo que ela aprendeu na vida foi reclamar. Ela não aprendeu a orar, ela aprendeu a reclamar, e até mesmo quando ela ora, ela reclama. A oração, que deveria ser uma forma de trazer Deus à terra, de trazer a benevolência de Deus à terra, torna-se na verdade um grande reclame dos problemas que eu tenho, na tentativa de fazer Deus ter piedade de mim e dó de mim. E entenda, é tão sutil isso que você pode estar sofrendo disso sem perceber. Autocomiseração. Meu Deus, a minha vida é uma desgraça, eu nunca consigo nada, meu irmão consegue tudo, eu não. Aí fulano consegue, eu não consigo. Por que sempre é comigo? Olha, agora eu fiquei doente de novo. Eu não estou dizendo que não aconteça, mas nós promovemos as nossas tragédias, e isso faz com que a gente fique triste, isso faz com que a gente reclame, isso faz com que a gente não coma, isso faz com que a gente se afaste de Deus, se afaste da igreja, se afaste das coisas, porque sempre está ruim, porque sempre está ruim, porque sempre é um problema, e sempre estão envolvidos com isso. E essa mulher viveu isso durante muito tempo. Seu marido subia, tal, ela vivia aquele momento, tirava um sarro dela, ela ficava triste. Mas então, em algum momento, as durezas da vida e os problemas trouxeram ela para a igreja de uma maneira diferente do que ela tinha vindo até então. E aqui que eu quero parar com você, falando com você que vem na igreja desde criança, falando com você que vem há anos na igreja, falando com você que já faz um tempo que, quem sabe, vem aqui, mas que nada aconteceu na sua vida. E a reclamação, e as dores, e meu Deus, e até quando, e aquela coisa toda. Mas daí, aquele momento, Ana toma um posicionamento que eu não vou ler ela tendo antes, porque eu sempre falei muito bem de Ana nas minhas pregações. Vou continuar falando, obviamente, mas eu dizia o quê? Ana era uma pérola, Ana era uma bênção, a Penina que era uma terrível, e a Penina tinha filhos e a Ana não tinha. Mas sabe o que eu parei para olhar? De que a Bíblia não diz que ela todos os anos orava e buscava e não vinha resposta. A Bíblia diz que todos os anos ela reclamava, todos os anos ela sentava lá e ela chorava. Todos os anos as porções vinham, ela chegava assim, 2 porções. Por que 2 porções? Só para me lembrar que eu não tenho filho, para me jogar na cara. Eu não sei como ela reagia. O fato é de que naquele ano, naquele momento, naquele dia, a Bíblia vai dizer: e levantou-se Ana e foi orar. Uau! Aqui chegou num ponto da história que a gente precisa parar. Fala da reclamação, fala de não ter filhos, fala que a rival lhe provocava, diz que o marido tentou dar uma ajuda.
dizendo: Ana, mas eu sou melhor do que 10 filhos para ti. Tipo, Ana, para de reclamar do que você não tem. Agradeça pelo que você tem, eu estou aqui. O que serve muito bem também. Mas eu também entendo que tem coisas de que nós precisamos. E ser grato é muito bom. Mas cuidado, porque às vezes a gratidão pode te manter no comodismo. E por favor, me entenda o que eu estou tentando dizer. Isso não é um jeito bonito de dizer que seja ingrato. Mas às vezes, o fato de sermos gratos por aquilo que temos, ou seja, tá bom assim, faz com que a gente nunca evolua para alguma coisa que vai ser extraordinária na nossa vida. E devemos mirar nisso, e por isso que a Bíblia diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tente pelo menos. Se não for de Deus, a porta não vai se abrir. E então, eu olho para o texto, e eu vejo Ana se levantando, eu vejo ela se posicionando, eu vejo ela: eu vou orar. É um momento diferente. Eu vou orar por essa causa. Eu reclamei, nada aconteceu. Eu falei para um, falei para outro, ninguém pôde me ajudar. Eu estou aqui com a minha cara assim, mas parece que eu estou invisível. Então eu vou orar. E a solução para o seu problema é quando você decide realmente orar. Não que você talvez não tenha orado, mas sabe aquela oração inócua? Sabe o tipo de oração que você faz, mas ela não tem, você não puxa lá de dentro. Porque existem tipos e tipos de oração. E grande parte das nossas orações são aquelas orações decoradas que nós costumamos fazer. Ah, Senhor, muito obrigado pelo dia que Tu me deste, abençoa minha família, me dá uma boa noite de sono, abençoa meus amigos, perdoa meus pecados, amém. Sabe? De vez em quando a gente insere alguma coisa lá: Senhor, se Tu puderes me abençoar, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas aquela oração que vem do âmago, aquela oração de alguma coisa que te espremeu para você chegar até ali. E a Ana foi fazer essa oração, e a Bíblia diz que ela não faz só uma oração, ela faz um voto ao Senhor. Ela vai, ela faz um voto sincero, ela faz uma entrega, ela faz uma oração sincera. E sabe o que é o bonito disso? Ela está disposta a entregar algo para Deus. E isso aqui já quebra o paradigma, né? Por quê? Porque ela não vai dizendo: Senhor, me dá porque a Penina tem. Ela não diz: Senhor, eu preciso, senão eu vou morrer. Senhor, eu quero porque eu quero. Senhor, se Tu me deres. Olha só, se atentares para a aflição da Tua serva, te lembrar de mim, e a Tua serva não se esquecer. Mas se Tu me deres um filho, eu te darei ele por todos os dias da sua vida. Ana vem com uma oração ao Senhor, oferecendo a Deus o que era de mais precioso para ela, e que ela nem tinha na mão ainda. Eu quero só que você pare e pense quantas orações nós já fizemos na vida, dizendo: Senhor, eu quero tal coisa e tal coisa, e nós vamos explanando para Deus tudo que nós queremos, e nem o porquê de nós queremos a gente fala para Deus. Nós nem paramos para dizer: é porque eu quero mesmo. Ana queria muito abraçar um filho, Ana queria muito honrar o seu marido com um filho, mas agora, diante de tudo aquilo que ela queria, de poder imaginar vê-lo crescer, de participar da vida dele ativamente, ela diz para Deus: Senhor, eu quero tanto isso, eu desejo tanto não me sentir da forma como eu estou me sentindo. Ela fala da aflição da tua filha. Eu não quero mais me sentir tão aflita. Então, se tu te lembrares de mim, eu sei que o que eu estou te pedindo é algo muito lindo, mas no momento em que tu me deres isso, eu quero te devolver isso, eu quero te entregar isso, porque para mim é a coisa mais preciosa deste mundo, e eu quero entregar para ti. Como você imagina que Deus recebe uma oração dessa quando alguém pega a coisa que é mais importante da sua vida e entrega? Talvez num vislumbre Deus olhe para Ana e lá no céu pense assim: não está escrito na Bíblia, só pense comigo. Ana, eu sei bem o que você está falando, porque um dia, algumas centenas de anos após você, eu vou pegar o que eu mais amo e vou entregar para a terra também.
eu vou pegar um filho único que eu tenho e eu vou entregar na terra também. Ana faz essa oração sincera. Ana diz: Senhor, eu quero te ofertar. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos. Eu quero entregar a ti, Senhor. Muito diferente das orações atuais, que nós não oferecemos nada a Deus. Os cultos da época eram só entrega. Os verdadeiros cultos, eles entregavam as coisas. Hoje nós viemos em busca de coisas. E quando ela começa a orar desta maneira, as oposições já começam a se levantar. Quando ela coloca e faz a oração correta, entenda, gente, quando você faz a oração certa, sempre haverá oposição. Essa mulher, ela decide fazer a oração. Ela não fazia até então, mas agora ela faz a oração. E ela vai para o templo. O pastor dela olha ela entrando, que é o Eli, o sacerdote, e ele já fica de olho. Talvez até dizendo, né? Nunca te vejo aqui, o que você está fazendo aqui? Aí a Bíblia diz que ela faz uma oração muito diferente. Ela está tão angustiada que ela só ora em pensamentos, e a sua boca só mexe e não sai som. Ele não tem o discernimento. Então ele acha que ela está bêbada. E ele não fica só achando isso. Ele vai lá e fala isso para ela. Tem coisas que a gente acha tão errado, mas se você ficasse só para você, glória a Deus. O grande problema é tu ficar só para ti, né? Aquela coisa que tu não deveria nunca verbalizar. E ele verbaliza para ela. Ou seja, a luta dela já não era o suficiente. Agora ela ainda tem que lidar. Depois de ter orado, depois de ter ali balbuciado algumas palavras no meio de toda a sua dor, ela ainda tem que ouvir isso dele. Mas amados, isso é uma coisa tão atual. Às vezes nós estamos tão angustiados, ou às vezes nós estamos tão felizes, que nós expressamos isso na igreja de uma maneira diferente. Você pode estar tão feliz que você levanta as mãos e diz: glória a Deus. E alguém do lado olha: Deus não é surdo? Precisa gritar desse jeito? Deus não é surdo, mas também não é nervoso, tá? Se você expressa aquilo que você sente, se você está colocando para fora aquilo que você sente, Deus entende exatamente o que você está vivendo, o que você está sentindo. Ana estava de joelhos dobrados, balbuciando algumas palavras ali, não saía nada. Já teve julgamento. É muito fácil você julgar uma coisa que você não sabe, que você não conhece. E às vezes nós nos tornamos a luta de outro. Às vezes tem Anas aí ao seu lado, fazendo a sua oração, fazendo o seu culto, entregando o seu melhor a Deus, e tem um monte de gente murmurando do lado, sendo Eli. Quem você é na história do teu irmão? Quem você é na história da pessoa que você nem conhece direito? Você é o que julga ou você é o que ajuda? Quem você é? Eli estava julgando Ana e sendo um peso para ela. E isso me faz entender uma coisa: quando você estiver orando certo, quando você estiver alinhado com Deus, quando você estiver fazendo a oração que vai mudar a tua história, quando você realmente está orando e Deus está ouvindo a tua oração, pode ter certeza que vai ter levante contra a sua vida. Vai ter gente querendo te tirar da oração, porque tão importante quanto orar é o pós-oração, é o que você faz depois. Tão importante quanto orar é o que você faz depois da tua oração. Porque tem gente que dobra o joelho, faz uma oração linda, levanta dali, parece que o diabo entrou nele. Não adianta de nada. Você está em casa orando: Senhor, eu te louvo, estou aqui no meu momento contigo, Pai. E eu sei que às vezes tem as tribulações lá fora, né? Tu levanta dali e diz: vocês não permitem nem que eu ore, né? Diabada. Toda a bênção que estava lá no quarto recebendo, sai, já perde nos vidros, dá peteleco num, já dá chute no outro. É vigiar e orar. Sabe, Ana estava fazendo a oração, sabe, estava preenchendo o level, estava chegando lá, chegou num momento de crise aqui. Qual é o momento de crise? Ela recebe uma mãozinha aqui no ombro dela, aí ela olha, quem sabe, chorando para cima, dizendo: meu Deus, em segundos, vamos imaginar que em segundos ela diz assim:
que resposta rápida. Deus vai falar comigo, vai entregar uma mensagem para mim dizendo assim: eis minha filha, que eu ouvi a tua oração, receba. Mas a mãozinha que veio é assim: estás bêbada, nega? Ou tu vai mais devagar nessa canjibrina aí, pelo amor de Deus. Sabe quando tu está empolgado com alguma coisa? Quando você está orando na direção certa e chega a pessoa certa perto de você e você assim: meu Deus, é hoje. Ui. E a palavra que vem é uma palavra de desânimo. É facinho de você levantar dali e dizer assim: para mim chega, não quero mais saber dessa igreja, não quero mais saber de ninguém. Ui, como acontece? Como acontece? É o pós-oração. É quando você fez a oração certa e não compreendeu que depois de uma baita de uma oração, que Deus está trazendo a resposta porque você orou certinho, vai vir alguma coisa tentando roubar de você. Aquele homem era uma autoridade ou não era? Era sacerdote. Aquele homem tinha o direito de errar? Tinha. É homem. Ele deixava de ser autoridade porque tinha errado? Não. Uou, aqui entra outra coisa. A nossa insubmissão, os nossos problemas, muitas vezes de compreender o momento das pessoas, fazem com que a gente perca tanta bênção. Seu pai e sua mãe podem errar com você, podem. Mas a Bíblia não diz que você tem que deixar de honrá-los só porque erraram. É um princípio de autoridade. Não diz para você obedecer, mas diz para você honrar. E eu sei que essa palavra não é fácil de entender. O rei Saul estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas ele continuava sendo rei. Quando alguém disse para Davi: mata ele, que agora é o momento. Davi disse: cara, quem sou eu para matar o cara? Quem é que bota a mão no ungido do Senhor e fica vivo? Sabe quando é que você está pesado porque alguém, sabe, te machucou e você tem a chance de se vingar? Mas você lembra que essa pessoa tem uma autoridade. E você diz: está com o Senhor, não está comigo. Ana estava ali, com todo o direito que ela tinha. Aquele homem tem uma interpretação errada dela, fala coisas erradas, ele faz parte da luta dela. Será que Ana quer tanto quanto parece que ela quer? Ela está já pronta para abraçar no mundo espiritual esse filho que ela tanto pediu. E no momento que ele erra com ela, que ela poderia errar com ele e perder a bênção, a resposta dela é coisa para a gente guardar para a vida. Até quando você vai continuar embriagada? Versículo 14, versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Meu Senhor. Oh, meu pastor, não se trata disso. Oh, meu líder, não se trata disso. Oh, meu patrão, não se trata disso. Oh, minha esposa, não se trata disso. Oh, meu marido, não se trata disso. Não se trata disso. Eu estou muito angustiado. Eu não bebi vinho, não. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estou aqui orando, eu estou colocando aqui o que eu preciso diante de Deus, o que eu desejo diante de Deus. Não julgues a tua serva. Eu estou orando aqui por causa da minha grande angústia e tristeza. Eu resolvi parar de ficar chorando para quem não resolve e vim chorar para quem pode resolver o meu problema. Eu vim aqui chorar para Deus, eu vim aqui no templo. E é por isso que eu estou aqui. Por favor, não me interprete mal. Aquele homem fica tão constrangido com aquela palavra que libera uma profecia sobre a vida dela. Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Ele nem precisou pedir o que ela pediu. Ele só disse que o Deus de Israel te conceda. Mas não era o homem que estava aqui com uma visão turva, nem conseguiu perceber, tratou mal a mulher e tudo mais, mas continuava sendo autoridade. Quando nós entramos na igreja, quando nós entendemos Bíblia, quando nós entendemos o sistema que acontece com Deus, cara, isso aqui é importantíssimo para o teu sucesso na vida. Ele detinha a palavra de poder sobre a vida dela. E ele diz: vá em paz e o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. E ela disse: oh, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu.
Existe uma diferença quando você crê e quando você não crê. Existe uma diferença quando você realmente toma posse de uma palavra e quando você não toma posse. O que era o costume dela fazer aqui? Não comer e ficar chorando. Mas aqui ela recebeu uma palavra da parte de Deus, e a Bíblia diz que ela levantou dali, seguiu seu caminho, comeu, e aquele rosto que só chorava, seu rosto já não estava mais abatido. Houve uma mudança de posicionamento. Ela saiu dali, ela come, seu semblante já não era mais triste. É quando você se levanta depois de um culto dizendo: cara, hoje eu tomei posse. Ela estava grávida já? Não. No mundo espiritual já tinha tudo acontecido. Ela já tomou posse daquilo. Não, o profeta falou: eu estou pedindo algo ao Senhor, eu creio que vai acontecer. Qual é o posicionamento? Então vamos ver, né? Quando acontecer a gente, né? Porque a gente tem que ser uma pessoa prudente. Não, ela saiu dali, eu vou comer. Você consegue imaginar ela saindo dentro do templo, sentando ali? Olha, vocês guardarem na marmita, né? Traz aqui que eu vou comer. Ela vai comer, eu tenho que fortalecer meu corpo, porque logo Deus vai me dar um filho. Vem cá. Comeu, se alimentou. E a outra, quem sabe, provocando, mas o rosto dela já não era mais triste. Quando você está consciente de que Deus vai te dar vitória, nada consegue roubar o teu aspecto de vitória. Glória a Deus. Vem a luta, vem a tribulação, continua as coisas aparentemente estando iguais, mas o teu posicionamento é totalmente diferente. E então, olha só o que acontece. Na manhã seguinte eles se levantam, eles adoram o Senhor. Ela faz um momento de adoração a Deus, volta para casa. Eucana e ela têm as suas relações. Existe uma parte humana. Aqui no caso era para um filho, então houve essa parte humana. Mas qual é o fruto das tuas orações, ou o alvo das tuas orações? Por mais que você orou, por mais que você pediu, por mais que você tomou posse, por mais que o teu rosto já está alegre, existe uma parte humana a ser feita ainda. No caso dela, está precisando namorar ainda. No nosso caso, o que está faltando? Ela faz a parte que precisa. E assim Ana engravidou. E essa palavra é muito linda. No devido tempo, deu à luz a um filho. E ela vai chamá-lo de Samuel. Eu pedi ele ao Senhor, que é o significado do nome. Pedido a Deus, resposta de Deus. A resposta de Deus, o teu Samuel já está para chegar. O teu pedido está para chegar. O que você precisa está para chegar. Mas existe um tempo para que isso também aconteça. Pastor, mas eu estava totalmente fora do tempo, porque eu não estava entendendo, agora fiz a oração certa. Mesmo quando nós fazemos a oração certa, ainda vem a prova. E depois da prova, ainda vem o posicionamento. E depois do posicionamento, que é meu posicionamento de acreditar, de viver feliz. Não de viver cabisbaixo, porque uma pessoa que sabe que já tem a vitória na mão, por que vai viver triste? Ainda tem a minha parte humana. É o trabalho, é uma promoção. Então trabalhe, entregue o seu melhor. Deus já me disse que eu já venci. Vou ficar em casa, até vou tirar uns dias de folga. Não, cara, faz a tua parte e faz o teu melhor. Ana foi notada por seu marido, por quê? Porque aquela mulher que vivia assim, abatida. Bom dia. Parece aquela hiena, né, da Hanna-Barbera. Mês, vamos, né, cara, tu quer hoje? Agora ela volta para casa, mano, arrumou aquele cabelo, veio para casa. Que isso? Tá bonitão. Deus me deu uma palavra. Meu marido, Deus me deu uma palavra. Ele olhou para ela, estava diferente. E o Senhor se lembrou de Ana. E Ana engravidou. E no devido tempo. Sabe, me compreenda no que eu vou dizer aqui, terminando aqui a minha fala. Hoje, você pode sair daqui com uma palavra profética. Você pode trazer para dentro do teu ventre, espiritual. Para algumas pessoas talvez físico. Mas você pode trazer essa palavra profética para dentro de você.
Isso não isentou Ana de talvez vomitar nos primeiros meses, de sentir uns enjoos, de sentir algumas coisas que são decorrentes da gravidez, de, sabe, no final lá, sentir Samuel botando o pé na costela, de virar de um lado e dizer, ai meu Deus, é que eu não consigo dormir. Não, tu queria estar aí, ó, o filho daqui a pouco está vindo. Ai meu Deus, que eu só dormi sentado agora. Passou por todo o processo, mas abraçou o seu filho, aleluia. Você vai abraçar a tua promessa, você vai abraçar a tua bênção. Comece a orar com intencionalidade. Comece a fazer a oração da maneira correta. Nossas orações não podem mais ser murmurações. Precisam ser de verdade orações com propósito. Como a oração de Ana foi: se tu me deres esse filho será teu por todos os dias da vida dele. E vai acontecer assim, assim, assim. Como é que termina a história, pastor? Termino com você de pé, por gentileza.